Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui, eu sou a Vânia, tenho contribuído aqui no grupo e depois colocado os nossos vídeos no YouTube, disponibilizando para quem puder, para quem quiser assistir os nossos evangelhos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esta obra, esse meu livrinho velhinho aqui. Desde 1988 eu tenho esse aqui é Xodó, né? Foi, eu acho que um dos primeiros evangelhos que eu tive, gosto muito de trabalhar com ele. E nós falaremos sobre o capítulo 8, os que têm purgação, e dentro deste capítulo nós falaremos sobre o item escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Nós, todas as vezes que nos reunimos no Evangelho no Lar, seja aqui virtualmente, eu faço em nome de todos, pela nossa dinâmica de gravação, de transmissão ao vivo, e nos lares vocês fazem com os seus familiares, ou mesmo que estiverem sozinhos do lado de cá da vida, né, do lado material da vida, nós fazemos sempre o mesmo procedimento, que diferente do que alguns poderiam dizer, não é exatamente um ritual, mas é uma forma de trabalho lógica que vai nos dar condições de sintonizar com a espiritualidade amiga, com aqueles que vieram nos ajudar na compreensão dos estudos. Então sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos com a nossa prece, a qual eu peço que vocês se unam a mim. Como os vídeos ficam disponíveis depois também, quem quer fazer o evangelho depois, quando pegar o vídeo disponível na internet, pode fazer exatamente a mesma coisa, porque é isso que vai ser feito mesmo, tá? Quando os seus bons espíritos, seus mentores, seus anjos de guarda estiverem com vocês, mesmo em outro momento, eles estarão sintonizados de acordo com o coração, com a alma que a gente coloca na nossa prece. Então vamos orar para que a gente possa receber a proteção divina nesse momento. Querido Deus, Pai maior, Criador de todas as coisas, Jesus amado, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, é com gratidão que nesta noite mais uma vez nos reunimos em nome de vocês, Pai e Irmão maior, sintonizando também com os bons espíritos, em especial com os nossos mentores, com os espíritos familiares que nos ajudam a proteger o lar, contribuem nas nossas pequenas dificuldades, nos ajudando a solucioná-las através de intuição, de incentivo. Nesta noite nós agradecemos pela bênção da vida, não só a vida encarnada, mas a vida que o Senhor nos deu para atravessar o universo e o tempo infinito, aprendendo, desenvolvendo e criando junto contigo, Senhor, conforme vamos amadurecendo nos nossos conhecimentos e nas nossas virtudes. Nós nos colocamos mais uma vez em Teu nome, nesta posição de receptores do Teu amor, das inspirações benditas que possam nos chegar nesta noite através dos estudos, e esperamos sair desses momentos de reunião virtual, de reunião nos nossos lares, mais fortalecidos, mais encorajados, mais positivos e mais animados para a vida que vivemos, para as nossas experiências na Terra. Obrigado, Senhor. Protege-nos e inspira-nos então e permita-nos, por favor, iniciar o nosso Evangelho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, gente, na última vez que eu fiz evangelho, deu umas picotadas aí na minha conexão. Eu tava morrendo de medo hoje que não desse certo, porque aqui em Jundiaí, especialmente o bairro onde eu moro, nós temos um problema sério com temporais. E toda vez que chove muito na minha terrinha aqui, que não é minha terrinha de berço, mas é minha terrinha porque me recebeu muito bem, amo essa cidade, às vezes cai a luz, e caindo a luz já sabe, né, acaba tudo, todas as possibilidades. Eu estava morrendo de medo, então eu espero que hoje a gente não tenha problema. Se eventualmente acontecer hoje ou em outra oportunidade de cair a conexão,
Assim que voltar, eu continuo, encerro e depois eu faço o que eu fiz no último vídeo, que é fazer a junção das gravações, tá? E disponibilizo da mesma forma que eu faço isso todas as vezes que nós realizamos os nossos estudos. Bom estudo para todos, então. Vamos fazer a leitura do capítulo 8, do item 11 em diante, que trata de escândalos. Não vou ler toda a passagem que fala do Evangelho, ok? Vou ler 2 trechos principais porque o texto ele não é muito curto e eu não quero me perder do ponto principal. Então eu vou ler o que é principal aqui, especialmente 2 trechos da parte do Evangelho, e a gente parte para a explicação do Espiritismo, ok? Em Mateus, diz assim, palavras de Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E o outro trecho, também de Mateus, só que num outro versículo, diz o seguinte: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. E continua: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes 2 e serdes precipitados no fogo do inferno. Lembrando que o fogo do inferno é um conceito que na época de Kardec, da codificação espírita, era muito forte, ainda é forte hoje em algumas religiões, mas nós espíritas não acreditamos no fogo do inferno de uma forma literal, tanto que nós utilizamos um outro entendimento, que seria do umbral, e o umbral é o local que por afinidade nós nos agregamos com outros irmãos, outros espíritos, que têm mais ou menos os mesmos graus de dificuldade, ok? Espiritual. E aí começam as explicações do Evangelho. No sentido vulgar, popular, escândalo se diz de toda a ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão, no resultado que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, de uma certa agitação, vamos dizer assim. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, que nós estamos estudando aqui, moral, doutrinário mesmo, a acepção da palavra escândalo, tão comumente empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe compreende, se apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência dos outros, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Basicamente, essa é a explicação do que é o escândalo. Agora vamos entender as frases de Jesus. A primeira frase, no item 13, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, diz a outra frase, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos
pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios servem, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal Deus tira o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde o mal já foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que além disso servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. E a outra frase de Jesus, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal sempre sendo mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos forem utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de perecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez sofrer seu pai. Passa ele pela prova de talião. Mas essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. E aí, a última frase: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda, que compreenda o sentido alegórico de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Então vejamos, nós entendemos algumas coisas nessa noite. Que é preciso que haja escândalo. Ora, é preciso que haja escândalo porque o escândalo é a consequência natural das nossas imperfeições. Todas as vezes que nós somos imperfeitos, nós nos equivocamos, nós tropeçamos, nós erramos. E esses erros causarão resultados, terão consequências. As consequências serão, propriamente dizendo, o mal. Então, um ato infeliz, um ato injusto, um ato maldoso, um ato cruel causará consequências. Então, este é o escândalo. Há de vir o escândalo, por quê? Porque ainda somos imperfeitos. É a consequência natural do comportamento humano, ok? E é necessário que o escândalo venha, por quê?
Porque o resultado do escândalo é que desperta o ser humano para perceber que aquilo que ele está recebendo da vida é aquilo que ele semeou. É a questão, mais uma vez, da consequência, da causa e efeito. Ora, se nós causamos o mal e recebemos de alguma forma o escândalo em retorno, a consequência do mal em retorno, aquilo que eu fiz que doeria para o outro, não vai doer em mim quando vier para mim, na minha direção? Não vai doer em vocês quando vier na sua direção? Pois bem, é assim que infelizmente muita gente desperta. E aqui na Terra nós somos um planeta de expiação de muitos espíritos reincidentes. E somente o sofrimento tem despertado muita gente. Somente a dor que lhes volta de acordo com o resultado que a vida apresenta é que tem tornado as pessoas maleáveis para pensar: ora as bolas, isso aqui tá doendo, isso aqui tá me machucando. Ele pode até não saber que aquela dor, aquele machucado foi resultado de um ato de uma vida anterior, por exemplo, ou ele pode até não recordar que a consequência negativa que ele sofre hoje, por exemplo, como se falou aqui do filho ingrato, tem um filho ingrato, não lembra às vezes, difícil, hein? Não lembrar, mas pode não lembrar que foi um filho ingrato também para o seu pai. Ora, isso não significa nada, o esquecimento não vai alterar o fato de que ele sente na pele. E aí, se em algum momento ele voltar a pensar na ingratidão, ele vai lembrar: puxa vida, ingratidão dói, ingratidão machuca. Então o mal que nos retorna é o mal que nos corrige. Por quê? Porque machuca, dói e nos mostra que essa estrada não é a estrada que a gente quer trilhar. Então acaba sendo um instrumento. O próprio Evangelho toma cuidado de dizer assim, que alguém pensará ou alguém pensaria assim: ora, então se o escândalo é necessário porque vai educar o homem, vai educar a alma, então não tem por que tentar mudar o comportamento do ser humano para se tornar melhor, porque daí Deus deixará de ter um instrumento importante que corrige o ser humano. E não é esse o objetivo, ao contrário, o próprio trecho que menciona isso fala claramente que quando a maioria ou todos formos bons, quando toda a humanidade estiver tendendo ao bem, obviamente haverá menos mal cometido ou nada de mal cometido e por consequência não há necessidade do escândalo. Por quê? Porque o resultado educativo não é mais necessário desta forma. Então, sim, sem dúvida alguma, nós devemos mudar para melhor, devemos evitar ser causa de escândalo e devemos ajudar o próximo a evitar, a aprender que o escândalo não está correto. Tanto é assim que o próprio Evangelho, repetindo as palavras de Jesus, explica: ai daquele através de quem o escândalo vier. Significa dizer o seguinte: eu, Vânia, posso ter cometido determinado mal, certo? Eu gosto muito de um exemplo bem bobinho, bem trivial. Em uma outra encarnação, vamos dizer que na minha encarnação passada eu tenha pego um inimigo, um desafeto pelas costas e dado uma paulada na cabeça dele. Ou a pessoa, o meu desafeto desencarnou, ou eu tornei o meu desafeto uma pessoa permanentemente incapacitada. Enfim, a consequência vai me chegar nesta encarnação, não me chegou na outra, vai me chegar nessa. Se alguém vier e me der uma paulada, que seria a pena de talião, que é o literal, né, o olho por olho, dente por dente, ou se alguém me der uma tijolada, ou se alguém vier e me der um lutador de boxe, me dá um soco, eu posso ter os problemas que eu casei no outro. Eu vou entender as consequências. Eu estou recebendo da vida o escândalo que é resultado do meu escândalo, está me educando. Dói mesmo, gente, doeu no outro, tá doendo em mim. Ou percebo, está doendo em mim, portanto eu sei que dói no outro. Agora, quem me causou este mal nesta encarnação, obviamente é a causa do escândalo. E ele não precisava ser a causa do escândalo, portanto ele sofrerá as consequências, porque é assim que a lei de causa e efeito funciona. Mas daí alguém pode ficar em dúvida: peraí,
Você deu uma paulada no seu desafeto em outra vida, esse desafeto morreu ou ficou incapacitado, e agora como é que a vida resolve para voltar para você a consequência do seu ato, se o cara que pode fazer o mal, ou as pessoas que podem fazer o mal para você, não fizerem? Ora, estou passando num belo dia por uma rua lá do centro da cidade, aqui do centro de Jundiaí, choveu um pouco antes, a telha saiu do lugar, por alguma razão ela foi escorregando, quando a Vânia tá passando, pum, telha na cabeça. Precisou alguém me dar uma pancada? Não. Sofri as consequências do escândalo que cometi em outra vida? Sofri. Vou entender que doeu, que receber uma pancada na cabeça dói, machuca, mata, incapacita? Sim, vou entender. Precisei da mão humana para fazer com que eu entendesse isso? De jeito nenhum. Por isso que o mal, a consequência, o escândalo, ele é necessário. Há imperfeições, com as imperfeições vêm os maus atos, com os maus atos vêm as consequências, e as consequências voltam para quem os causou inicialmente. Ponto. Isso vai acabar quando todos formos bons. Porém, quando a consequência vier na nossa direção, pela lei do retorno, não é necessário que ninguém se sirva de instrumento de Deus. Claro, gente, a gente tem que entender. A probabilidade é que alguém que esteja na prova da resistência do cometimento do mal, esse rapaz ou essa pessoa que eu falei que poderia ter me dado a paulada nessa vida como lei de retorno, ele já errou muitas vezes, ele tem que enfrentar uma situação de prova, dizendo: eu tenho uma possibilidade de agir no mal, mas eu já aprendi e não vou fazer. Ou então, eu não aprendi e eu faço. Então, qual é a probabilidade de eu cruzar o caminho com uma pessoa nestas condições, que no momento em que cruzar comigo pode sentir aquela vontade, aquele impulso de agir no mal como teste? Opa, eu sempre fiz isso, vou fazer de novo? E aí, faço ou não faço? Se ele não fizer, venceu a sua prova, está tudo ok com ele. Se ele não fizer, a telhazinha pode cair na minha cabeça, porque eu não escaparei do mal cometido, ok? E aí, por fim, ele fala que sobre a explicação do se a mão for a causa de escândalo. Obviamente, gente, tem gente para tudo nesse mundo. Tem gente que acredita nessas coisas de forma literal. Não é literal. É óbvio que o Evangelho acabou de dizer que isso é uma forma de nós lutarmos contra o mal que ainda está enraizado em nós através das imperfeições. Nós vamos trabalhar este mal, trabalhar essas imperfeições, lutar contra isso. Mas eu digo um pouquinho mais, que é como eu entendo através das minhas observações, dos meus estudos, das minhas conclusões. Tem mais uma coisa. Digamos que a Vaninha aqui, que hoje está trabalhando na seara espírita, quer ser legal, boazinha, lá no passado não foi, obviamente, nem nesse passado mais próximo, presente aqui, a gente dá umas tropeçadas feias por aí, para se corrigir depois, mas lá no passado, não dei paulada em ninguém dessa vez, não. Eu assinei a pena de morte de alguém, tá? Só peguei uma canetinha, tá aqui, assinei assim: vamos declarar que fulano de tal deve ser enforcado. Eu matei alguém? Não matei? Ah, matei sim, senhor. E aí eu percebo, depois de desencarnar, que eu cometi um erro. E eu quero resgatar o meu erro. Eu tenho a prova, que vocês já até entenderam, porque eu já falei do exemplo do rapaz lá, que passa por uma circunstância em que ele vai mostrar se aprendeu ou não. Tenho a prova, mas eu tenho a expiação também. E a expiação pode... Vejam que no Evangelho ele falou algumas vezes: talvez seja tal coisa. Por quê? Porque é talvez. Então, eu posso, nessa circunstância que eu menciono de eu ter assinado a pena de morte de alguém, eu posso ser colocada numa situação em que eu morra pela decisão de alguém, ou numa circunstância aconteça a minha morte de uma forma violenta, né? Por circunstâncias
externas à doença, à velhice, etc. Ok. Mas eu também posso, como parte da minha expiação, dizer o seguinte: Senhor, eu usei a minha mão para o mal. Eu assinei a pena de morte, eu mandei matar com essa mão. Não foi um nem dois, eu fiz isso várias vezes. E com esses atos que a gente percebe que foram atos maus, nós alteramos o nosso corpo espiritual, que é chamado perispírito. Com essa adulteração do perispírito, quando vamos ter outro corpo físico, o corpo espiritual está imperfeito pelo mal cometido, portanto ele não gera um corpo físico da próxima encarnação perfeito. E eu posso nascer com uma mão sem uma mão, ou com a mão com problema, ou com uma mão definhada, percebe? Divaldo Franco, o grande médium brasileiro que mora lá em Salvador, que faz palestras no mundo inteiro sobre espiritismo, conferências, ele conta que ele teve uma irmã que em encarnação pregressa foi suicida e ela deu um tiro no cérebro, ou foi alguma coisa parecida com isso. Eu sei que ela se matou destruindo o seu campo cerebral. E quando nessa encarnação ela nasceu com problemas, eu não sei se ela foi anencefala, eu sei que ela teve problema e ela não resistiu. A caixa craniana dela, o cérebro não estava perfeito. Então, qual foi o problema aí? O problema foi que ela destruiu o campo espiritual dela, o corpo espiritual, o campo cerebral não estava apto, não gerou um corpo perfeito. Correto? Então, gente, a lei de Deus é muito perfeita. Nós é que temos dificuldade de compreender e de aceitar que está tudo certo. Veja aí, tanta gente fazendo mal, a gente sofre, se indigna, sofre como consequência, se indigna porque realmente não queremos mais o mal, mas a gente não tem que desejar mais mal, porque mesmo o simples desejo do mal é uma ação que vai repercutir de volta pra gente. A gente tem que rezar para esse mundo se tornar muito bom e trabalhar para que esse mundo se torne melhor, ok? Vou então encerrar as nossas explicações dessa noite, né? Já estamos praticamente no horário de encerrar, agradecendo a Deus a bondade e o amor dele sempre gigantesco, infinito por nós, nos permitimos que nos reunamos nessa noite sem nenhum problema de conexão, com pessoas interessadas em vibrar na mesma sintonia, agradecendo muito pela oportunidade bendita da encarnação, de compreender as leis divinas e de poder praticá-las. Vamos praticá-las. Vamos então, a partir desse momento, serenar os nossos ânimos, o nosso coração, a nossa mente e vamos rezar, vamos orar. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, meus amigos, vamos vibrar por todos aqueles que nós temos vibrado a cada semana, pela paz nesse nosso planetinha, entre os homens, todos os homens, por todos os sofredores espirituais, por todas as pessoas que fizeram o mal e que hoje desencarnadas sofrem muito, pelos doentes do corpo, todas as doenças e todas as doenças da alma, sem esquecer dos nossos irmãozinhos suicidas, dos irmãozinhos que cometeram crimes muito graves, dos nossos irmãos viciados que permanecem com o vício na espiritualidade, e daqueles que são depressivos. Hoje a depressão está sendo muito forte e precisamos vibrar e ajudar os nossos irmãos para que eles não cometam o grande erro de desistir da vida. Vamos vibrar por todos os espíritos com missões definidas, vamos vibrar pelos médiums, vamos vibrar pelos aqueles que estão desencarnando, em processo de desencarnação, os nossos irmãos moribundos e pelos seus familiares, para que possam compreender e aceitar que a vida continua e que não é mais hora daquele irmãozinho que desencarna estar aqui, mas estará vivo e mais saudável do outro lado da vida. Vamos vibrar por todos os que passam pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, hospitais, por todos esses lugares
que tem tantos trabalhadores, às vezes com pouco amor no coração, tão despreparados, ou que são amorosos e preparados, mas que têm tantas dificuldades de acordo por causa do planeta, do país que vivemos. E vamos vibrar por aqueles que necessitam estar nesses lugares, irmãos doentes do corpo e doentes da alma. Vamos vibrar por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, quaisquer que sejam as suas religiões, as suas filosofias, pelos nossos governantes de todos os países do mundo, especialmente os países que mais conflitos têm, que ainda privilegiam a guerra, o embate, mas em especial pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que Deus os desperte o mais rapidamente possível por eles e por nós. Vamos vibrar pela natureza e pelos nossos animaizinhos, para que o ser humano ame a natureza de novo, respeite, para que o ser humano respeite e ame os animais. Vamos vibrar pelos lares da terra, pelos lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, pelos nossos desafetos, irmãos que se consideram nossos inimigos, seja porque erraram conosco ou erramos com eles, seja do passado ou do presente, que eles possam receber o nosso pedido de perdão e o nosso perdão. Vamos vibrar por todos aqueles casos difíceis que conhecemos, que nesse momento pensamos, nos nomes dos papeizinhos que eventualmente vocês tenham colocado aí, por aquela pessoa que vocês sabem necessitada. E por fim, pedimos a Deus permissão para vibrar por nós mesmos, para que pratiquemos o que estamos aprendendo, para que sejamos responsáveis, comprometidos, para que sejamos pessoas que fazem da própria vida, assim como recomenda o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, todo um ato de amor e de caridade. E dessa forma, eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço aos amigos espirituais e a vocês que estão aí comigo, por toda essa vibração gostosa, por essa grande reunião de corações com um objetivo melhor. Quero fechar pedindo a vocês que mantenham o padrão vibratório nesses dias de carnaval, não porque o carnaval seja ruim, felicidade é bom, alegria é muito bom, é bom se divertir, é bom estar com amigos. O problema não é esse. O problema são os desequilíbrios, os abusos de ordem viciada, com relação a drogas, álcool, etc. Os abusos e desequilíbrios de ordem sexual, os abusos de pessoas que sem condições saem nas ruas alcoolizadas, drogadas, pegando veículos, querem brigar. Estas pessoas, elas abrem uma guarida muito grande em todos os tempos, em todos os lugares, todos os tempos do ano, momentos do ano, isso acontece, mas parece que no carnaval os desequilíbrios aumentam. Vamos ajudar a espiritualidade a manter um padrão vibratório muito bom onde nós passamos. Sejam felizes, e felicidade inclui Deus. Obrigada, boa noite, Deus abençoe, tenham um excelente carnaval, muita paz para vocês.